Olá, TPMs! Estamos aqui com mais um episódio dessa temporada maravilhosa que a gente está amando fazer. A gente está dando um espaço especial para as mulheres que ocupam posições de C-level, para a gente aprender muito junto com elas nessa temporada. E hoje a gente vai falar sobre a operação da Loft Style com a Chief Operation Officer, Fernanda Farias, que está aqui com a gente hoje. Oi, Fernanda. Oi, que delícia estar aqui. Tô tão feliz. Feliz de poder vir aqui, fazer esse bate-papo, contar um pouquinho, né? Tô bem animada. E a gente também. A Fernanda tem uma carreira fantástica, incrível pelo varejo, passando pela Stroke, passando pela Brooksfield, Vila Romana e hoje à frente das operações da Loft Style. Acho que dá para dar um zoom aqui, né, André, pra gente. Então, Fer, posso chamar de Fer? Claro! Vou te chamar de Pri. Isso aí, isso aí. Hoje o papo é sobre você, sobre os desafios que você tem, né, à frente dessa posição tão importante para o negócio de varejo. Mas eu queria começar com você contando a sua trajetória. Então, por que você escolheu o varejo? Olha só, o varejo, assim, ele veio na minha vida assim, de uma forma muito especial, né? Eu comecei estudando magistério, né? Então, eu tô fazendo uma carreira que, assim, eu gosto, né? Porque tem comunicação, tem a questão da aprendizagem. Então, eu estava bem animada, mas eu acabei prestando faculdade, porque são 4 anos de magistério, e no terceiro você já pode prestar. Eu prestei comunicação e passei, me animei e falei, não, eu preciso trabalhar. Né? Preciso trabalhar para pagar a faculdade e comecei a fazer um extra de Natal, né? E me dei muito bem, assim, fui a melhor vendedora disparado e eu fiquei assim muito feliz com o resultado, com aquela questão da competitividade, do ranking. Então, fiquei super feliz e fui convidada para continuar e topei. E aí, assim, ganhei um super salário. Minha mãe falou, nossa, fui até a loja para saber se eu tinha ganhado mesmo aquele salário. E isso, para mim, foi muito impactante, porque essa questão de você poder trabalhar produtividade, competitividade, né? Então, eu acabei desenvolvendo uma série de técnicas, né? Porque, imagina, há bastante tempo atrás não tinha integração, não tinha essa metodologia toda que hoje acho que a gente coloca muito a serviço das pessoas para elas melhorarem a produtividade delas, o desempenho, a performance. E fui fazendo isso e fui entendendo e fui gostando. E isso foi virando para mim assim um ciclo de melhoria contínua. Então, eu acabei fazendo a faculdade de comunicação, tive várias oportunidades de ir para a área de comunicação social, de relações públicas, mas falei, não, eu quero ficar aqui. E fui trazendo iniciativas boas assim de treinamento, de desenvolvimento e fui fazendo carreira, né? Então, assim, a minha primeira empresa que eu trabalhei, eu fiquei 14 anos. Poxa, que legal. Entrei como extra de Natal e saí já como uma head de operações. Então, fiz uma jornada assim, super intensa e dali eu já fui alçando nessa mesma cadeira, eu fui fui para outras empresas de varejo aí com outros desafios, né? Então, aí assim, para mim ficou claro muito isso na minha missão de carreira, porque quando você vai para uma outra empresa que você não conhece todas as etapas, que você não viveu todas elas, né? Você tem que trabalhar diagnóstico, né? Percepção, conhecer, fazer job rotation para você poder entender as outras áreas. Então, aí, obviamente, foi aí que eu fui encontrando oportunidades para poder entender esses outros negócios, né? Então, trabalhei no feminino, trabalhei no masculino, trabalhei com home, decor, então ao longo aí das empresas que eu trabalhei, eu tive aí desafios até de categoria, de conhecer produto, entender o cliente, o tomador de decisão. Então, aí eu não parei mais. Não, e assim, a beleza do varejo tem muito disso, né? De você realmente dar oportunidade de carreira. Então, muitas pessoas, né, começam ali na área de vendas e são picadas, então, pelo mosquitinho do varejo, se encontram e têm oportunidade de crescimento. Acho que essa é a grande beleza, não é? Exatamente. E assim, a gente faz muito treinamento e eu tenho sempre a oportunidade de falar, de conversar com a força de vendas, né? Então, eu brinco que o varejo, ele
É claro que a gente precisa ter o talento e estudar, então tudo isso é super importante, mas eu falo assim, olha, gente, ao longo de toda a minha carreira, nunca foi isso que me fez crescer, né? É claro que isso ajuda você a estar olhando para o lugar certo, né? Mas é sempre aquela questão da proatividade. Então, quando você olha, o varejo, ele reconhece a pessoa que tem brilho no olho, ele reconhece a pessoa que faz mais do que o mínimo exigido. Então, por isso ele te dá a oportunidade de você estar à frente, de você crescer. Então, eu falo, meu motor de crescimento sempre foi minha atitude. E é óbvio, quando você alia, né, a atitude com estudo, com entendimento, com insight, com, né, MVP, com outras coisas que você pode colocar ali para enriquecer essa jornada, é claro que aí você não vai parar de crescer, né? Mas eu sempre estimulo as pessoas a trabalhar com proatividade, a ter ideias, a fazer iniciativas, a fazer projetos. Isso dá para fazer na loja. Então, assim, hoje na Loft a gente tem cada ideia legal que nasce de loja e que a gente provoca, né? Então a gente pegou um livro e deu para as pessoas lerem, assim, né? E era um livro que falava muito de empreendedorismo, que é um vendedor de água, né? Então ele foi contando a jornada delas e a gente deu para as lojas. E teve várias lojas que trouxeram o texto, trouxeram um exemplo de empreendedorismo, mas uma das lojas, elas foram fazer tipo a venda da água na rua, com a mesma criatividade que ele fez lá no Rio de Janeiro, e filmaram. Então, assim, a gente ficou tão emocionado de ver, né? Assim, o talento que as pessoas colocam e que elas nos surpreendem por isso. Então, acho que se você estimular essa criatividade, você vai perceber que isso é um processo de inovação, né? Porque a pessoa traz ali um insight novo, toma uma atitude, leva as pessoas, cria um engajamento, geram ali um aprendizado. Todo mundo daquela loja sabe do livro porque viveu ali na plenitude do livro de uma forma criativa. Então, eu acredito muito nisso, assim, quando você consegue envolver as pessoas e fazer a diferença acontecer, né? Sem dúvida. E aí você falou sobre a sua atitude, que foi, assim, um ingrediente importante na tua carreira. E aí me veio em mente assim, a tua carreira, ela foi construída por oportunidades que você aproveitou ou você teve um planejamento? Como é que foi o seu estilo de construir a tua carreira? Não, foi muito mais por oportunidade, né? Claro que depois que você identifica a oportunidade, aí você planeja, mas é assim, definitivamente oportunidade. De você percebendo coisas que fazem sentido, que geram valor, e aí você usa isso para trazer valor para o negócio, né? Trazer ideias, insights e, obviamente, aí a partir daí você planeja às vezes um curso para fazer ou uma iniciativa que traz uma visão para o board diferente e aí aquilo vira ali uma aposta e aí começa a fundamentar que é um caminho bom. Então, sem dúvida, foi através da oportunidade. E isso é tão importante, né, Fer? Dentro de um mundo que nós vivemos, que é extremamente dinâmico, né? As coisas mudam muito rápido, cada vez mais. É tão importante para o profissional saber enxergar uma oportunidade, aproveitar aquilo e aí, como você disse, né, construir o alicerce, buscar, estudar, se preparar, mas aproveitar a oportunidade. Verdade. Não, eu tenho assim uma vivência nessa questão que o varejo, ele por si só, ele é desafiador, né? Então, assim, né? Você nunca vai ver um mar calmo no varejo, né? Então, por um lado, isso é muito gostoso, porque quem gosta de varejo, por esse dinamismo, nunca é o mesmo dia, nunca é a mesma forma, e ele é muito mutante hoje, né? Então, eu até brinco que a gente tem o varejo antes da Zara e depois da Zara, porque a Zara trouxe muito esse olhar do profissionalismo, da escala, do padrão, do processo, né? Então, acho que o varejo também, o varejo brasileiro se apropriou muito disso, né? E obviamente, fez as transformações também nos seus negócios, né? Mas eu estava vivendo um momento numa empresa assim, onde a gente tinha um caixa bom, onde a gente tinha investimento e a empresa estava voando. E nesse processo, né, dessa empresa, eu vi uma oportunidade que é isso. Assim, eu era aquela pessoa que, muitas vezes, a área de finanças, de controladoria, traz muitos desafios em cortes de custos. Então, aquela coisa de fazer mais com menos. Isso, para mim, é uma coisa que sempre me provocou, assim, né? Então, não, peraí, claro que dá para fazer. Então, eu sempre abracei muito esses projetos.
E acabei indo para uma empresa numa situação bem complicada, com RJ, né, onde o dinheiro era escasso, né? Então a tomada de decisão com caixa tinha que ser muito estudada para que você pudesse fazer as melhores escolhas no momento. No momento, para a empresa, é muito desafiador de você sair daquele lugar, mas sair melhor, né? Trazer muito processo de inovação para poder fazer com que a empresa não saísse machucada, porque é um processo muito dolorido e que o mercado não facilita. Não perdoa, né? E eu acreditei muito que isso era um desafio para eu viver, porque eu falei, viver numa empresa onde tem dinheiro é fácil. Você fazer projeto, é fácil você ter uma iniciativa usando tecnologia. Agora, vai fazer isso onde não tem dinheiro, né? E eu me aventurei, né? Enxerguei isso como uma oportunidade, né, de falar, eu quero trabalhar a transformação de empresas em todos os cenários, né? Seja ele num cenário muito positivo, que era aquele que eu estava vivendo, então, né, fizemos muitas coisas, muitos projetos novos, mas quero ver agora, assim, dinheiro, como seria, né? Então, e esse, assim, para mim, posso falar que foi, assim, um aprendizado que eu falo que foi meu MBA real, né? Eu estava fazendo MBA na época de negócios e aquilo ali foi viver na prática, aquilo que você discute em sala, que às vezes pode ser para alguns uma realidade distante. E aí é esse exemplo de identificar a oportunidade e de falar, às vezes não é no melhor... Às vezes é na dor, mas é uma dor que você fala, olha, tem um jeito de fazer isso, né? Você tem que ali ter uma dedicação, você tem que ter uma sala de guerra, você tem que pensar na estratégia, você tem que talvez usar mais criatividade, porque não é dinheiro, então é criatividade. A gente fez projetos de economia de energia para criar saving, para poder reformar a loja. Nossa, que incrível. Não, assim, foram tantas coisas que a gente precisou encontrar lugares para salvar o dinheiro, porque não ia ter dinheiro para fazer uma reforma de loja. Não, mas a gente economizou, a gente trocou lâmpada por LED e a própria empresa nos ajudou aí com o investimento para que a gente pudesse fazer reformas de loja. Então, assim, fizemos tantas coisas, sem ter dinheiro. A gente pôs criatividade, a gente conseguiu assim, sair muito melhor, sair com lojas modernas, com lojas com tecnologia, lojas Omni. Então, assim, foi o meu primeiro projeto digital mesmo. Sabe assim, do A ao Z. Então, tudo aquilo que a gente aportou naquela loja, a gente testou, prototipou, com iniciativa de ir lá e falar, você me ajuda, eu quero ser um case aqui, você não quer apostar na nossa ideia e você patrocinar, porque a gente não tem dinheiro para fazer. E o Google, assim, na época foi um parceiro fundamental, assim, nos ajudou em tudo. Que tanto legal. Em transformação, né, dos times internos. Então, a gente fez alguns trabalhos com algumas áreas, assim, eu tive o apoio, assim, da área de tecnologia, uma parceira, assim, uma pessoa que, enfim, carrego ela no meu coração até hoje, mas que a gente mergulhou nas áreas para entender como a área trabalhava, ver se a gente encontrava alguma oportunidade, e o Google ajudando. Então, a gente foi para o Google, eles trouxeram muito das metodologias ágeis, né, para irrigar, para trazer insights novos, para renovar um pouco a mentalidade dos times. E a gente aportou todos os produtos da Google para transformar as áreas, para trabalhar de forma colaborativa. Então, tiramos, na época, o Excel, que era cada um com o seu, para trabalhar com planilhas e trabalhar todas online. Então, todo mundo vendo o que todo mundo estava fazendo. Então, o mesmo documento, cada um fazia a sua contribuição. E depois esse projeto foi para São Francisco, para uma das convenções da Google, e o nosso projeto foi lá. Ela foi apresentar Que legal, na época. Que incrível. E a gente fez assim, com patrocínio, porque a gente tinha ideia, mas não tinha dinheiro. Então, eu falo que eu aprendi isso olhando para esse cenário de oportunidade, né? A empresa, na época, não tinha acreditado. Não, mas você vai sair daqui, você está tão feliz, você está voando. Eu falei, não, mas tem uma coisa que eu preciso aprender, eu preciso saber fazer de um outro jeito, né? E isso é um chamado que eu tenho. Eu preciso encontrar formas diferentes, né? De quebrar, assim, a minha... assim, uma resistência a qualquer dificuldade que eu encontre e poder encontrar caminhos de sucesso independente do cenário. E então... Aí, obviamente, né, depois de você encontrar essa oportunidade, aí você tem que fazer um mergulho fundo, profundo, né? Estudar, planejar, encontrar caminhos e, obviamente, superar tudo isso. Então, para mim foi um exemplo, assim, que, para mim, assim, é o meu case de sucesso, assim, quando eu lembro de tudo que eu vivi, ele realmente foi uma etapa que eu carrego com muito carinho e que me transformou também. Acho que
A gente é tudo que a gente vive ao longo do tempo, mas esse momento foi um momento que assim fez eu sair uma nova Fernanda desse processo. Foi um todo. divisor de águas para você. Exatamente. E assim, você falando, eu já vejo uma habilidade que é o senso de dono, que provavelmente é uma habilidade sua. Quais outras habilidades você acha que foram importantes para onde você está hoje, né? Para a tua carreira, para o teu crescimento? Eu sou uma pessoa assim muito comunicativa, né? Mas em vários momentos eu, principalmente assim no desafio de grandes times. Então, na Brooksfield tinha, sei lá, 3 mil pessoas na área de vendas, né? Então, sempre times muito grandes. Então, além de você ter uma grande habilidade de comunicar, né? Porque eu acho que isso faz a diferença, porque não é falar, é você garantir que a pessoa entendeu aquilo e se engaja com aquela ideia. Mas eu percebi que eu tenho uma capacidade muito grande de influência, né? Então, assim, eu gero influência nas pessoas, eu gero um impacto nas pessoas. Então, eu cada vez mais me apropriei dessa capacidade, né? E, claro, melhorei, desenvolvo ela constantemente. Então, acho que eu vivo muito esse processo de lifelong learning, eu não paro de aprender e de estudar, mas, obviamente, cada vez mais eu uso essa habilidade a meu favor e a favor dos projetos que eu estou liderando. Então, quando eu te dei esse exemplo, né, do momento do não ter dinheiro, você não tem dinheiro, mas você tem as pessoas perto de você, você tem as pessoas certas acreditando no que você acredita, engajadas com o que você acredita, e isso é uma mola muito propulsora para você conseguir avançar. Então, hoje, né, boa parte daquilo que me move é justamente o fato de eu conseguir convencer as pessoas a seguir um caminho, e aí é uma força que leva a gente de uma forma muito dinâmica, às vezes de um ponto ao outro, né? Então, quando eu olho toda essa jornada na Loft, e uma coisa que eu brinco muito, assim, né, com sócios, com a Camila e com o Vander, eu cheguei na empresa no momento que a empresa era muito diferente do que é hoje, né? Então, na época eu falei, nossa, isso aqui vai voar. Não, já tô vendo, né? Então, assim, você acredita, né, sem ver, e você consegue transmitir isso para as pessoas. Então as pessoas acreditam no projeto. Não, peraí, você tá aí, vai acontecer, tenho certeza. Mas por essa habilidade de você comunicar bem e de você convencer as pessoas a caminhar com você. Então, essa é uma habilidade que eu não paro de desenvolver, porque eu acho que ela é muito, né, constante. Então você não pode deixar de cuidar disso. Sem dúvida. Não, e você falando, você é muito carismática, então com certeza essa também é uma habilidade, uma característica que sempre te ajudou. De ter carinho, Legal, né? De abraçar, de chegar na loja, chega beijando, já conquistando, porque é isso, acho que você conquista e as pessoas também se abrem para te apoiar, para te ajudar, então precisa ter muito esse carinho também com as pessoas, né? Então, Sim. Conhecer todo mundo pelo nome, isso é muito importante, isso é uma das coisas que eu aprendi também ao longo dessa caminhada no varejo. Você pode ter 3 mil pessoas, você tem que conhecer as pessoas pelo nome, você tem que olhar no olho, você tem que chegar na loja, você tem que beijar todo mundo, abraçar todo mundo, dar um oi para todo mundo, depois você começa a trabalhar. Então, eu acho que isso faz com que as pessoas realmente estejam onboarding com você, sabe? Então, isso são boas práticas que eu carrego há muitos anos, e onde eu estou, eu ajo dessa forma. Então, isso vira meio que uma marca pessoal, né? O jeito de fazer, né? Vira muito seu jeito de fazer, né? Então, eu sou muito assim. Muito bom. Agora, olhando para desafios que você teve, né? Quais foram eles? O que foi mais difícil para você? Também com relação a habilidades, características, para você chegar hoje no C-Level, quais foram esses desafios? Assim, uma das coisas que consumiram bastante, assim, eu busquei mentoria, busquei processos de coaching, né, para trabalhar muito autoconhecimento, mas para superar etapas e coisas que às vezes a gente não lida bem. Então, assim, às vezes você passa por uma situação e aí quando você volta, você fala, poxa, podia ter feito diferente. E eu sou uma pessoa que eu sempre lidei muito bem com aquilo que é genuíno, né? Então, há relações genuínas que você tem, às vezes, a liberdade de falar o que você pensa, que você pode ser você, mas vão ter pessoas importantes na sua jornada profissional
que você não vai conseguir estabelecer uma relação tão genuína. Mas é uma relação que você precisa ter o mesmo respeito, o mesmo carinho, às vezes a mesma flexibilidade que às vezes você faz por uma pessoa que você tem a estima, né? Então, você ter, muitas vezes, entender que é uma relação muito mais política, né, mais politizada, mas que ela é tão importante quanto, né? Então, isso foi uma coisa que eu demorei, assim, um pouco para incorporar, né? Mas hoje é uma coisa que eu sinto que eu faço de uma forma mais fluida, né? E com mais consciência. Então, acho que esses foram os desafios que mais me consumiram, o fato de eu trabalhar autoconhecimento, melhoria da minha postura diante de algumas situações, porque eu caio muito de cabeça nos projetos, e aí às vezes eu fico muito indignada com essa questão do senso de dono. Gente, não é assim, se a gente fizer assim, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu vou colocando muito essa pressão, e nem todo mundo reage da forma que você reage, né? Então, eu também aprendi a respeitar que nem todo mundo vai receber da mesma forma que você recebe, nem tudo vai abraçar como você abraça. Então, essa questão de você respeitar o diferente com respeito, né? Então, isso foi para mim um aprendizado e que me custou aí um tempo. E obviamente, acho que quando eu incorporei isso e comecei a praticar, obviamente, acho que a cadeira, ela veio e... eu acho que hoje eu sou uma pessoa que eu transformo, justamente porque eu também coloco esse aprendizado a serviço das pessoas que estão em desenvolvimento. Então, faço bastante mentoria com as pessoas que estão em cadeiras de head, de gerência, trazendo muito essa maturidade para a pessoa ter mais essa consciência, que isso acelera o processo dela de evolução. Então, eu aprendi isso de uma forma que eu fui muito encontrando isso, mas que não veio num contexto profissional de alguém de cima me trazer esse aconselhamento, né? Então, eu hoje trago isso como um legado que eu quero deixar também para a pessoa, né? Então, presta atenção nisso, olha, presta atenção quando você fala assim, como que a outra pessoa reage. Se você não está conseguindo êxito, será que não é o seu jeito que você tem que mudar? Porque você não vai mudar, você não controla o que a pessoa sente, você controla como você fala. Então, acho que hoje eu coloco um pouco isso a serviço da evolução de outras pessoas aí na sua carreira profissional. Ah, é fantástico. Fer, olhando agora, né, a tua atuação hoje, está à frente da área de operações da Loft. A gente estava comentando no início que a gente gosta da marca, e é verdade, a gente acompanha. Sei que é um negócio assim super dinâmico, em franca expansão, né? Eu já escutei a Camila falando que tem muita cultura de startup, né? Então super flexível. Quais são os desafios desse negócio e de estar à frente dessa área que eu entendo que é o coração do negócio, né? São as operações. Quais são esses grandes desafios? Não, é isso que você falou, assim, a gente traz isso muito na nossa dinâmica do dia a dia. Então, o nosso back-office sempre foi muito enxuto. Então, essa mentalidade de startup é justamente porque não tem o quem faz o quê. Então, a gente tem muito essa coisa de trabalhar de forma muito colaborativa. Então, todo mundo faz tudo, todo mundo traz ideia, todo mundo participa de todo o processo ali de evolução. O desafio é porque, obviamente, a gente viu uma oportunidade, né, principalmente depois da pandemia, o mercado de moda feminina, ele estava um pouco mais machucado, então eu sempre tive um relacionamento muito próximo com os shoppings, e a Camila e o Vander também, e a gente obviamente entendeu, olhando para esse momento novo, né, também a empresa ela se transformou no processo de Covid, né? Então, tanto na frente digital, como, obviamente, entender que o cliente está se transformando, então, obviamente, os interesses dele vão estar diferentes ou vão ser transformados. Isso vai gerar novos interesses de consumo ou formas diferentes de consumir. E quando a gente foi olhar para esse mercado, a gente viu muitas oportunidades. Então, de uma mulher mais prática, mas também de uma mulher muito mais família, olhando para coisas mais simples, vivendo a essência, né, da simplicidade, do bolo da avó. Então, todas essas coisas que a gente falou, isso vai ter um valor diferente agora, né, desse processo de consciência, principalmente de você ter vivido de uma forma isolada. Então, você vai valorizar coisas diferentes. Então, quando a gente percebeu essa oportunidade,
o escalar rápido, né, fez parte de uma decisão que a gente tomou. E a gente não tem investidor, então fazer isso com capital próprio é desafiador. Então, ter muita responsabilidade com caixa, né? Estudar muito cada movimento, principalmente porque a marca, por 20 anos, ela esteve somente em São Paulo. Então, trabalhar o âmbito nacional é um aprendizado de você se regionalizar, porque no Nordeste você vai ter uma tendência a vender mais regata, mais shorts, mas você não vai deixar de vender inverno só porque é Nordeste, né? Então, essa calibragem, né, em estoque é um desafio constante. Então, apesar de ser desafiador você crescer a nível de caixa, foi uma decisão a gente imprimir uma velocidade nessa escala para que a gente ocupasse o âmbito nacional assim, em 2 anos no máximo. Então, por isso que a gente não parou, e isso vai tirar tempo de coisas que também são importantes, né? Então, assim, você estruturar, você desenvolver as áreas, você trazer maturidade, trabalhar o colaborativo, focar na cultura, tudo é importante. Mas a gente tinha algumas alavancas de sucesso que a gente realmente teve que colocar mais energia. Então, isso é por si só. Você orquestrar tudo isso é muito desafiador. Mas a gente teve muita consciência assim, do que a gente colocou como prioritário. Então, apesar de sempre vir muitas coisas na mesa, a gente, ao mesmo tempo, falava, não, mas a gente já tinha feito essa conta, a gente já sabia que algumas coisas iam acontecer, mas que, né, era importante a gente seguir esse roteiro. Então, apesar de tudo, a gente sempre teve muita consciência e muita responsabilidade em analisar os efeitos dessas escolhas, né? Então, acho que esse é um desafio, é orquestrar tudo isso e não perder o foco e não deixar aquilo que toma ali no dia a dia virar um assunto que muitas vezes vai deixar você romper aquilo que você organizou para acontecer. Então, acho que a gente trouxe planejamento estratégico muito como um pilar que a gente não deixou a bola cair e falou, isso tudo dá na conta. Então, agora a gente vai encontrar uma hora de arrumar tudo isso aí também. Então, o varejo, ele tem desafio. E hoje a gente faz muito benchmark, assim, com empresas grandes, e os desafios são os mesmos, né? Então, às vezes, apesar de o coração apertar em alguns momentos, quando você vai falar com empresas que estão faturando bi, que tem 10 mil funcionários, você fala, gente, é o mesmo problema. Então, assim, bom, estamos no caminho certo, porque a gente também não para de se questionar, não para de estudar, não para de procurar processos, né, através de metodologias ágeis, de formas colaborativas de envolver as pessoas. Então, acho que a gente está no caminho e vai fazer parte, né? Você superar tudo isso vai fazer parte do desafio profissional de qualquer empresa, né? Então, assim que a gente caminha aí esses desafios de operação. Com certeza. A gente estava falando sobre a importância das pessoas no nosso esquenta aqui, antes da gente começar, a gente estava falando sobre a importância das pessoas e você trouxe o seu olhar, né? Que isso para você é fundamental, né? Você já até comentou na tua fala, tratar as pessoas bem e tudo mais, mas a gente sabe que é um desafio. Gerir pessoas, em especial no varejo, é um grande desafio, né? E falando sobre isso, como que vocês têm, né, lidado com essas questões para reter as pessoas, né, para contratar bem? Tem uma fórmula? Fórmula não tem, mas tem, assim, uma aplicação nossa constante, assim, uma dedicação no tema, assim, grandiosa. Tanto a Camila quanto o Vander, eles são muito pessoas, né? Até por toda a história deles. Então, eles também vieram do varejo, né? A gente tem uma história muito parecida. Então, eles vieram do varejo, eles conhecem a operação muito bem. Então, foram vendedores, né? Então, eles têm um respeito, uma admiração muito grande pelos vendedores. Então, a gente tem esse olhar muito que a porta de entrada da receita é pela loja, né? Então, quem está lá precisa ser muito bem cuidado, precisa ser muito bem treinado, muito bem desenvolvido. E o varejo, ele tem esse dinamismo aí do turnover, as pessoas estão cada vez mais exigentes, então existe aí uma nova geração que ela acaba tendo menos, não vou dizer paciência, mas eu acho que ela é mais dinâmica, né? Então, às vezes, quando eu olho, né, para a carreira das pessoas, né, dessa geração anterior, ela tinha mais aquela coisa de ficar na empresa mais tempo, e hoje isso é diferente com a turma que está chegando. Então, você precisa entender dos novos interesses, né?
Eu acho que hoje, quando eu olho para o nosso time, a gente tem um time muito diverso. Eu não tenho uma geração só, eu tenho várias na loja, né? Então você precisa trabalhar os interesses do grupo, né? Trabalhar muito a questão da boa convivência, dos códigos de convivência. Então, alguns momentos vai ser legal para uns, outros não. Mas como que a gente, dentro dessa diversidade, como a gente cuida, né, da melhor forma possível. E muitas vezes é propondo. Então, vocês têm uma ideia? O que vocês acham? Então, você não quer propor? Em vez da gente fazer uma campanha assim, vocês não querem vocês pensarem na campanha e trazer pra gente? Então, às vezes é forma que você tem de dar o protagonismo e fazer com que só isso já seja um motor assim de propulsão para as pessoas, porque aí elas se sentem parte, né? Parte do todo, elas se sentem pertencentes. Então, eu acho que isso é algo que é muito diferente do varejo anterior, que as pessoas se sentem muito no seu lugar, né? O meu lugar é o meu lugar, a regra vai vir lá de cima e eu só tenho que executar. E aí você olha hoje que a pessoa não quer isso. Ela quer entender por que a gente tem que fazer assim, ela quer entender o propósito. Então, quando você também coloca ela muito para poder decidir, para poder participar, você acaba tendo muito mais participação. Isso é uma das coisas que a gente usa muito, com bastante propósito. Assim, eu faço de forma proposital essa jornada. Uma outra parte é a gente procurar treinar o tempo inteiro. Mesmo que com o turnover a pessoa saia e vá para o concorrente, né? Mas ela vai melhor. Então, se muitas vezes não é para reter, mas é para fazer um legado, porque amanhã ela vai estar numa outra empresa e vai falar, nossa, mas sabia que eu aprendi tudo isso na Loft? Nossa, teve uma vez que eu fui numa palestra e aquilo para mim foi um fator chave de eu pensar diferente. Então, de um jeito ou de outro, você vai impactar a vida da pessoa, né? E hoje também, quando eu encontro muita gente que eu trabalhei, né? E a pessoa fala, nossa, Fernanda, você não tem noção quantas vezes eu falo o seu nome ao longo de toda a minha trajetória, porque aprendi tanta coisa com você e você é uma pessoa que eu admiro. Então, eu acho que a empresa, ela faz questão de também ter esse lugar especial no coração, mesmo que seja por 3 meses, por 6 meses, que a pessoa passe ali, mas ela vai sair uma pessoa que vai levar um carinho da marca, porque a marca tem muito esse lado humano na relação do dia a dia, sabe? Que incrível, então, que as pessoas bom. trazem seus problemas, às vezes, pessoais. Muitas vezes a gente encontra uma forma de ajudar, né? Então, acho que tem muita coisa ali que ela se sobrepõe a só o trabalho, sabe? É muito mais uma relação mesmo de convivência, né? A gente convive muitas horas juntos, né? Então, a gente procura ser importante na vida das pessoas. Claro. E a gente está vivendo uma era, né, que é a era digital, com certeza. O varejo é um dos mercados muito impactados. Queria muito te ouvir nesse sentido, assim, com toda essa transformação, quais são, então, os desafios que vocês encontraram, ou até oportunidades? Sim. Porque tem esse lado também, né? Como é que foi esse impacto aí da tecnologia para o negócio? Ele é fundamental, né? Então, aquilo que eu te falei. A gente tem a loja como hoje é o nosso maior canal, as lojas físicas, elas representam 85% da receita da empresa, né? Mas isso muito, não porque o nosso digital não é forte, mas é porque a gente escalou um crescimento, né, de ocupar o território nacional. Isso que, quando eu comparo a gente com outras marcas de varejo, nós vamos fechar o ano com 60 lojas, então tem marcas femininas com 150 lojas, 180, então assim, tem um caminho ainda a crescer. Mas a gente tem, obviamente, aí a loja como um grande protagonista de receita. Quando a empresa ficou fechado com a Covid, então, óbvio, todo mundo fez esse esforço de vender no digital e isso foi uma jornada muito de aprendizagem para as pessoas que eram de um varejo mais tradicional a se reinventar. Então, esse legado a gente permanece vivo, né? Então, a gente tem código do vendedor, a gente tem as lives, a gente tem a vendedora fomentando o tempo inteiro o WhatsApp, fazendo chamadas de vídeo. Então, elas têm diversos canais de venda que é a partir da vendedora. Porque, apesar de nosso e-commerce ser bom, né, então hoje ele representa aí 11% do negócio, e é um número relevante, a vendedora ela tem o carinho do cliente, ela tem o poder de influenciar.
Então, se chega um produto novo e ela liga para o cliente, faz uma chamada de vídeo e mostra, ou ela aprova, e alguém fica com o celular, ela fala, olha, queria te mostrar, porque sabe, eu tenho um quadril como você, olha como ficou, olha como valorizou, ela consegue influenciar. E muitas vezes ela joga essa venda para o digital, porque ela trabalha muito a questão da conveniência. Agora, quando eu olho para a tecnologia assim como uma forma de transformar o negócio, a gente tem hoje uma ferramenta muito importante, porque cada vez mais que a gente escala, o nosso desafio é em estoque, que hoje é a nossa maior conta, é a conta de estoque. Então, esse é um número que a gente tem que pilotar com bastante responsabilidade e maestria. E essa ferramenta é uma ferramenta israelita que ela trabalha com inteligência artificial para justamente nos ajudar a reduzir o investimento sem perder venda. Ou seja, não é que eu vou reduzir porque eu vou fazer menos. Eu preciso fazer menos, mas entregar maior assertividade da alocação do produto no ponto de venda. E a gente vem conseguindo ter, a gente está, obviamente, aprendendo o tempo inteiro, e a própria ferramenta aprende, né? O IA fica o tempo inteiro olhando para o histórico e melhorando essa relação. E o Omnichannel, que a gente também está... A gente acabou de mudar a plataforma e a gente já está já nos testes avançados, que também vai ajudar a gente, não importa onde o produto está, ele vai conseguir chegar na casa do cliente, porque essa fronteira de eu ter o produto físico e só assim eu consigo vender, a gente já está rompendo com isso. Mesmo até o ano passado eu não tendo essa oportunidade do Omni, a gente tinha o código da vendedora, que ele é muito exponencial, né? Ele faz com que elas batam meta e a gente tem uma venda absurda por código do vendedor. Então, por conta disso, a gente conseguiu, né, focar no físico, focar na expansão e deixar para esse ano um investimento que não foi pequeno para a gente poder mudar de plataforma e entrar com o Omnichannel. Então, eu vejo que a tecnologia como meio, mas com bastante propósito e responsabilidade e estratégia, ela transforma a receita, que muitas vezes você não escala, que a gente está falando de 25% de aumento de venda com menos estoque. Então, assim, isso transforma o negócio, né? Então, o dinheiro, ele começa a fluir de uma forma muito positiva para o negócio, né? Então, isso para a gente está sendo extremamente importante atuar com essas duas ferramentas nesse momento. Não, fantástico, com certeza. E aí já conecta também com uma postagem que você fez sobre inovação, né? Acho que a tecnologia está muito conectado, né, à inovação. E você falava, inovação não é mais um diferencial, é uma necessidade. Né? E dentro do varejo, com todas essas transformações, isso é uma realidade, né? Exatamente. Não, e a gente... como a gente está nesse momento também de crescimento, claro que ao longo do tempo, mesmo com esse espírito mais de startup, a gente é natural que a gente precise estruturar algumas áreas. Então, no começo a gente tinha uma área mais de expedição, hoje a gente tem uma logística, né? Então, isso, cada passo que a gente dá, ela exige, né, não só a tecnologia, mas ela exige que você acompanhe essa mentalidade de quem chega, que você consiga trazer a cultura da empresa também com uma forma de ajustar o fit cultural dessas pessoas com o negócio, com o jeito de fazer. Então, quando a gente vê esse processo todo de construção de time, você precisa mostrar que a inovação não é só a aquisição de uma ferramenta que vai transformar um negócio. É muitas vezes você pilotar um MVP, a pessoa traz uma ideia e fala, mas a gente pode testar, vamos fazer uma prova de conceito, vamos fazer um benchmark, vamos tentar fazer isso como se fosse um projeto paralelo, até para a gente contribuir, caso a gente perceba que esse caminho que a gente está indo não seja tão positivo, a gente já tem algumas coisas estudadas. Então, até o próprio erro ele é um processo de inovação. Então, a gente tenta classificar isso na cabeça das pessoas, porque elas pensam que é só a aquisição de uma ferramenta para que a gente possa fazer diferente. E não é. Às vezes você ir numa empresa, fazer um benchmark para falar, tem um jeito diferente de fazer isso aqui, isso já é um processo de inovação. Então, eu trago isso muito como, olha, a gente precisa carregar esse valor na nossa entrega
né? Com o e se, e como será que tem um jeito diferente? Será que dá para fazer melhor? Será que eu preciso envolver mais pessoas, né? Como que a gente coloca o key user muito mais, né, dentro aqui do nosso dia a dia, de uma reunião? Vamos colocar essa pessoa, ele é um usuário-chave, vamos pôr ele aqui, deixa ele falar o que ele entendeu do que a gente falou. Será que o que a gente está falando aqui faz sentido lá na operação? Então, tudo para mim, todos esses movimentos para mim são processos de inovação. E a gente, obviamente, vem usando isso para evoluir, porque muitas vezes eu não tenho áreas robustas, mas a gente tem práticas que fazem com que pareça que a gente tem assim, um staff enorme, entendeu? Muito mas é porque as bom. pessoas participam mais, né? Sim. E você está hoje à frente de uma área, como eu já disse, essencial para o negócio. E a execução, a gente estava até falando sobre isso, né? O poder da execução, o quanto é importante você ter uma boa execução de uma estratégia definida. Como é isso na tua gestão? Eu queria muito te ouvir nesse sentido também. Não, então, eu dividi um pouco com você, né? Porque assim, eu até trouxe aqui um livro que eu estou terminando, falta bem pouquinho, né? Que fala sobre execução, né? E eu estou terminando também uma formação de conselho, e a minha mentora pediu para eu ler esse livro, e eu, assim, tô amando. E isso vem muito, assim, de encontro com a forma como a gente trabalha esse eixo dentro da companhia, né? Então, uma coisa que eu vejo que faz parte da minha realidade, e eu acabei encontrando isso, né, nesse conteúdo, é que você precisa, obviamente, ter uma estratégia coerente, né? Tem que ter uma estratégia sustentável, mas que a execução é tão importante quanto a estratégia. Se você tiver uma super estratégia e a execução ela não acompanhar, né, com o mesmo critério, o mesmo acompanhamento, não adianta às vezes você ter uma grande estratégia, mas você ter as pessoas certas na execução, ela é fator assim, chave de sucesso, né? Então, para mim, assim, esse é o eu acho que isso para mim é fundamental, você ter a clareza de quem vai com você trabalhar à frente da execução, porque você vai chegar, né, naturalmente no seu objetivo que você define ali como um ponto estratégico. Então, para mim, a execução ela é importante, muito importante, e a pessoa que vai fazer com você mais ainda. Então, acho que essa é a minha contribuição aí para tudo que a gente vem já usando ali como uma forma de alavancar o nosso crescimento e de, obviamente, demonstrar um resultado, porque não é só crescimento, então a gente tem EBITDAs bem relevantes, então a gente fechou já 2 anos consecutivos com 22% de EBITDA, então isso exige que você tenha muito mergulho para fazer com que você entregue um valor desse para os sócios. Então, acho que uma execução bem feita te leva no resultado aí que você planejou no início do ano. Então, sem dúvida. É assim que a gente caminha lá. Excelente. Fer, qual é também, eu queria muito te ouvir, qual é o conselho que você dá para mulheres, né? Não só mulheres, pessoas que estão aí nessa jornada de carreira rumo ao C-Level. Quais são as habilidades que você acha que tem que existir para ocupar essa cadeira? Acho que a habilidade acho que mais que se destaca, assim, pelo menos quando eu olho, né, para minha jornada, acho que dá de você conseguir provocar grandes transformações, né? E é aquele exemplo que eu te falei, assim, às vezes não é porque você tem um caminhão de dinheiro para fazer isso, mas porque você tem esse poder de influência, né? De você conseguir vender um projeto para as pessoas e elas abraçarem a sua causa, né? Mesmo que seja pro bono, né? Então, às vezes, você vai fazer alguma coisa que são muito mais no nível mais voluntário, que não é só no nível profissional, mas que você tenha pessoas que acreditam na sua causa e te seguem, né? E, obviamente, você mergulhar e usar tudo aquilo que você tem de recurso ali. Você não vai ter muitas vezes todos que você precisa, mas você vai ter que olhar os recursos que você tem e fazer com que eles sejam, né, o seu caminho de você impor um ritmo novo, trazer muito a questão do colaborativo. Então, uma coisa que eu uso bastante é colocar o máximo de pessoas dentro do jogo para que a gente consiga, com o talento dessas pessoas, fazer um avanço, né? E assim, eu uso muito, por exemplo, o LinkedIn para comunicar isso de uma forma
autêntica, de mostrar. Eu faço muito post, principalmente quando a gente inaugura a loja, eu agradeço muito as pessoas que participaram do projeto. Eu falo, olha, uma equipe fantástica que tem aqui, que faz acontecer. Então, eu fortaleço esse reconhecimento que as pessoas são fator-chave, né? Você não faz nada sozinho. Então, assim, não existe o sucesso de uma pessoa que fez tudo sozinho. Então, eu nem tenho essa... eu não acredito nisso. Então, acho que para você conseguir sentar em cadeiras mais grandiosas, na grande parte são as pessoas que te levam para lá. Você não chega lá sozinha, você não chega lá porque você quer ou porque você almeja, você tem uma ambição de carreira, você chega lá porque as pessoas te levam para lá. Elas acabam entendendo que você é uma pessoa que representa bem as ideias que elas têm, né? Então, eu brinco muito também lá, que eu falo assim, olha, a gente precisa falar mais dos talentos que a gente tem aqui, porque eu acabo, então, eu sento com um, converso com um, falo com o outro, eu provoco, você tem que me ajudar mais, você tem que vir aqui e fazer isso aqui comigo, vou te levar comigo, eu vou viajar, você vai te levar. E eu fico provocando as pessoas, não, mas eu quero, viu? Aí eu falei, você quer? Então tá bom, então a próxima viagem você vai. E eu fico fazendo muito essas brincadeiras e a gente tira muito mais das pessoas, né? Muito mais. E com isso você vai percebendo que, assim, quem te empurra pra frente são as pessoas. Então eu tenho certeza que, assim, para as pessoas que querem sentar em cadeiras, né, desafiadoras, porque, obviamente, você vai ter que, em alguns momentos, você vai tomar atitudes impopulares, não tem jeito. Você não vai fazer só o bem, você não vai... trabalhar assuntos que são gostosos, tem momentos críticos, tem decisões difíceis, tem momentos que vão acontecer coisas que não estão sob o seu controle, não é tudo legal, não é sempre a mil maravilha, mas você tem que colocar as pessoas até nesses momentos, chamar todo mundo para uma responsabilidade. Então, a própria semana passada eu reuni várias pessoas e falaram, a gente tem um problema e existe uma responsabilidade aqui de todos, então eu vou colocar o problema na mesa e a gente vai ter que quebrar a cabeça junto para a gente saber como que a gente vai sair daqui. Então eu acho que até nesse momento difícil você tem que compartilhar, mesmo que já tenha uma decisão tomada, né, até aquele processo de fazer com que as pessoas tenham a sensação que elas participaram até quando tem que chegar numa conclusão, ou por uma redução, né, ou por alguma escolha, enfim. Mas a gente também... é um momento que eu acabo também colocando para as pessoas perceberem como que é essa fase difícil, né? Que existe esse momento aí do ônus e do bônus. Mas eu entendo que são colocando as pessoas ao seu lado e também dividindo as dores junto, né? Então, a hora de sentar e rir, a hora de chorar junto, né? Acho que esse é o momento que você consegue fazer com que as pessoas te reconheçam e te elejam, assim, às vezes de uma forma natural, que você, né, tem condição de estar ali à frente, de representar o grupo todo. Eu acredito que, com certeza, né, tanto para mulheres quanto para homens, eu acho que são as pessoas que te empurram para frente. Sem dúvida. Poxa, infelizmente a gente chegou no final, eu ficaria horas aqui contigo. Eu quero te agradecer imensamente pela sua participação. Adorei conhecer você pessoalmente. Gente, que energia, esse seu carisma. Garanto que as pessoas vão sentir. Foi muito bom conhecer mais sobre a história da Loft, né? Ouvindo de você. Então, assim, quero deixar um convite para uma próxima rodada. A gente vai ter muita coisa ainda para falar. E te agradecer muito pela sua participação aqui no TPM. Eu que agradeço o seu carinho. Eu que agradeço o acolhimento. Você foi, assim, incrível em todos os sentidos, né? Desde a hora que eu cheguei, um café gostoso, um bate-papo maravilhoso. Eu também me coloco à sua disposição para tudo que você precisar e para a gente fazer outras coisas juntos, né? Então, assim, a Loft vai estar com as portas abertas para a gente poder fazer novas coisas e pensar em outros projetos. Eu vou estar à disposição e tenho certeza que todo mundo lá. Com certeza. A gente tem um hábito aqui de abrir uma caixinha de perguntas para as meninas, né? A nossa audiência. Eu falo meninas e meninos. Isso aí. Fazerem perguntas para a Fer, tudo bem? Você ótimo, tá? Claro. Então, pessoal, tá aberta a caixinha de perguntas, aproveitem. E mais uma vez eu te agradeço e fica aqui o convite para quando você quiser voltar. Não, estou à disposição. Vou ficar muito feliz aí de poder responder, né, tudo que vocês perguntarem. Eu adoro isso e eu quero voltar logo. Muito bem, muito bom, gente. E para você que nos acompanhou, obrigada mais uma vez pela audiência e até a próxima.